O mundo todo viu o atual campeão mundial Lionel Messi estreando com as cores do Inter Miami. Mas isso nunca teria acontecido se lá atrás, em 2007, um astro do Real Madrid não tivesse feito a decisão de sair da Europa para jogar na Liga dos Estados Unidos. E a história do Inter Miami tem muitos altos e baixos. O projeto quase nem saiu do papel, demoraram meses para conseguir a primeira vitória e lá vai. Então nesse vídeo vamos ver a história completa do Clube Internacional de Futebol Miami. Como saiu de só uma ideia até assinar com o atual campeão mundial. E bom, para falar desse clube a gente tem que voltar lá para os anos 2000, quando a Major League Soccer, ou Liga Principal de Futebol em português, ainda era muito pequena. A liga começou a ser disputada em 96 e 10 anos depois ainda só tinham 12 times disputando. Pra tu ver que ainda não era um negócio muito assistido, o público médio em cada estádio em 2006 era de 15 mil pessoas por jogo. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, um jogador chamado David Beckham jogava muito. O meia fazia parte dos Galácticos do Real Madrid e no seu currículo tinha muita taça, como a Champions de 99 e 6 Premier Leagues pelo United. Aí quando saiu de Manchester ficou 4 anos no Real Madrid, até que ao final da temporada 2006-2007 o Beckham decidiu não renovar com o Real. Não chegaram num acordo, então ficou claro que ele iria deixar o clube merengue. E tipo, era um astro que tinha acabado de fazer 32 anos e tinha futebol pra jogar em time grande ainda. Vários europeus estavam interessados nele, mas aí em janeiro de 2007 o Beckham anunciou que não iria pra nenhum time da Europa, e sim para um clube até que desconhecido para os europeus a 9 mil quilômetros dali, o Los Angeles Galaxy. O mundo todo ficou espantado com isso. Por que ele ia para um clube tão pequeno, sendo que podia ir para qualquer outro mais renomado? E o salário base que ganharia era um pouco menos do que ganhava no Real ainda. Realmente, não parecia fazer sentido ir para lá. Mas se não fosse por isso, a transferência do Messi anos depois nunca teria acontecido. E o negócio é que no contrato, além do salário base, o Beckham também ia ganhar parte dos lucros do clube. Ou seja, qualquer coisa vendida no estádio, como cachorro-quente, refrigerante, camisas, etc., tudo ia uma parte para ele. Isso fez os ganhos subirem para aproximadamente 50 milhões de dólares por ano, fazendo o Beckham ser um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Só que além da grana, o Beckham também tinha outra coisa no contrato que seria muito importante. No futuro, depois de se aposentar, ele poderia colocar um time na Liga Americana pagando um preço fixo de 25 milhões de dólares. Acontece que a MLS não funciona igual às outras ligas, com rebaixamento e etc. Ela segue um modelo muito parecido com o de futebol americano e de basquete, onde não tem queda pra Série B. Aí se alguém quiser ter um time na Liga Americana, tem que pagar por isso. E não só pagar, os candidatos para um novo time têm que mostrar poder sustentar o clube, ter um estádio por obrigação e lá vai. Não é qualquer um que pode fazer isso. E aquele acordo de colocar um time por uma taxa fixa de 25 milhões era um negócio muito bom pra liga. Pra tu ter noção, em 2007 um time chamado Toronto FC tinha entrado na liga pagando 10 milhões, tá ligado? Então beleza, o tempo passou e o Beckham jogou no Galaxy por anos. Chegou lá no mês de 2007 e no total ficou 4 anos e meio em Los Angeles, além de ser também emprestado pro Milan em alguns meses. Ele jogou muito tempo nos Estados Unidos, até que em janeiro de 2013 acabou seu contrato, foi pro PSG por alguns meses e no meio daquele ano encerrou a carreira. Mas se a carreira nos gramados tinha acabado, fora dos campos estava só começando. E se tu tá curtindo o vídeo, já clica no botão de se inscrever pra não perder os próximos que eu postar. Então tá, enquanto o Beckham terminava a carreira, a Liga dos Estados Unidos estava querendo se expandir. E Miami, que fica no sul da Flórida, era uma cidade grande que não tinha clube na elite, só times pequenos de campeonatos menores. Na verdade, por 4 temporadas até 2002 por ali, Miami tinha um time chamado de Miami Fusion, mas por conta de crise que aconteceram na liga, esse time fechou as portas. Então no ano de 2012, o representante da liga falou que Miami era uma cidade que deveria ter um time, e de fato precisava de um clube. Somando com a região metropolitana, Miami chega numa população de 6 milhões de pessoas, onde a maioria é latino, apaixonado por futebol. E o Beckham, logo quando pendurou as chuteiras, já mostrou interesse em tirar essa carta da manga de criar um time. Até que em fevereiro de 2014, numa coletiva de imprensa, anunciou oficialmente que queria colocar um clube de futebol em Miami. Mas abrir um novo time não é um trabalho de um homem só. Então ele criou um grupo de investidores chamado Miami Beckham United, que não tinha só ele, mas também outros como Marcelo Claure, Jorge José Mas, Simon Fuller, que depois saiu do projeto e etc. Tudo parecia certo para começar, e eles queriam estrear logo em 2017. Só que quando tudo parecia certo pro time sair do papel rapidinho, eles se depararam com um baita problema: a falta de um lugar para construir o estádio. Pois é, um dos requisitos para entrar na liga era ter um estádio, ou pelo menos começar a construir ele. E o representante da MLS disse que só ia aceitar a entrada de Miami se eles construíssem um estádio em downtown, ou seja, num bairro mais bem localizado e tal. E o Beckham tentou construir por lá. Primeiro tentou construir perto do porto, mas empresas de cruzeiro não permitiram. Depois tentou perto do campo do Marlins, que é o time de beisebol, mas não
foi aceito. O negócio não tava andando, o tempo tava passando, e o Beckham várias vezes achou que esse lance de ter um time podia fracassar. Teve hora que pensou que tudo ia por água abaixo. Era um projeto tão grande que até os moradores do bairro tinham que aprovar. Não era só comprar o terreno e deu, tá ligado? Até que em dezembro de 2015, eles anunciaram um lugar que foi aceito, iniciaram o processo de compra, e só no mês de 2017, finalmente compraram todo o terreno que precisavam. Deram um passo que faltava. Então em janeiro de 2018, 4 anos depois do Beckham anunciar que queria colocar um time em Miami, a MLS aprovou a entrada. Miami agora ia entrar oficialmente para a Liga dos Estados Unidos. Aí, você lembra que o preço para entrar era de 25 milhões de dólares? Então, um time chamado FC Cincinnati, que estreou em 2019, pagou 150 milhões para entrar. Um valor 6 vezes maior. Olha que inteligente que o Beckham foi. E no anúncio chamaram várias celebridades para dar os parabéns para eles, incluindo Neymar. Mas a estreia ia ser só na temporada de 2020. E fica aí que a gente vai ver como foi da primeira partida oficial até a chegada do Messi e Busquets. Então tá, nessa hora que o time foi aprovado, não tinham nem nome, nada ainda. Até que alguns meses depois foi revelado o nome e o escudo. E ao invés de algo em inglês, todo mundo ficou surpreso com o nome. Clube Internacional de Futebol Miami. Sim, lançaram um nome em espanhol, mas tem um motivo. Mais de 70% da população de Miami é latina. Então o espanhol é quase tão falado quanto o inglês. Pra tu ver, Miami fica a só 300 km de Cuba. Só que logo de cara já veio um problema. A Inter de Milão processou o Inter Miami por causa do nome, dizendo que Inter é uma marca deles. E esse processo ainda tá rolando. E a cor rosa foi colocada porque é uma cor associada à cidade de Miami. Acontece que lá nos anos 80 e 90, teve um programa de TV muito famoso chamado Miami Vice que tinha essas cores principais. Além de muitos prédios de Miami terem essas cores, etc. Então a cor rosa pegou e ficou sendo característica da cidade. Aí o emblema também tem o seu significado. O círculo é inspirado no chamado Miami Circle, um sítio arqueológico por lá. O escudo representa a força e o eclipse que representa a determinação do povo de Miami, com 7 pontas, representando o número da camisa do Beckham. Aí as garças representam a garça, que é vista por todo canto nas Américas, e elas estão com os pés juntos, simbolizando união e formando a letra M de Miami. Aí embaixo tá escrito MMXX, que em números romanos significa 2020. O Inter Miami estava pronto para estrear, e o Beckham não estava sozinho nesse lance de liderar o clube. Junto dele, um bilionário chamado Jorge Mais é um dos principais chefes, além do Marcelo Claure e outros 2 ricões. Enquanto o estádio que eles queriam construir não saía do papel, eles reformaram um antigo estádio chamado Lockhart em outra cidade, mais ao norte de Miami, para jogar ali, batizado de Drive Pink, com capacidade para 21 mil. Aí beleza, o tempo passou e quando finalmente chegou 2020, chegou a hora do Inter Miami estrear no campeonato. E o técnico que escolheram para essa temporada era o uruguaio Diego Alonso, além de várias contratações. Imagina, tiveram que formar um time do zero, então chamaram muita gente. Com a primeira maior compra sendo o atacante Rodolfo Pizarro do Monterrey por 10 milhões de euros, o ponta Matias Pellegrini do Estudiantes e o atacante Julián Carranza do Banfield. O time estava pronto. E no dia 1º de março de 2020, 6 anos depois do anúncio do Beckham, o Inter Miami entrou em campo no jogo oficial. Era uma partida fora de casa contra o Los Angeles FC. Queriam muito começar com o pé direito, mas nesse jogo inaugural o time acabou perdendo de 1 a 0. Mas tudo bem. Alguns dias depois foram encarar o DC United também fora de casa e em menos de 2 minutos de partida, Pizarro recebeu na área e chutou, marcando o primeiro gol da história do Inter Miami. A primeira bola na rede. Mas nesse jogo levaram a virada e acabaram perdendo também. As estreias não estavam boas. Mas tudo bem, porque depois de 2 jogos fora, o jogo seguinte seria só a primeira partida em casa. Só que depois desse contra o DC United aconteceu o pior. O futebol foi paralisado. O mundo todo parou em 2020 e com o Inter Miami não foi diferente. Então toda a expectativa do Beckham ver seus jogadores em Miami foi frustrada. E o futebol ficou parado por meses com o calendário todo mudado. E a próxima partida que jogaram só foi acontecer no começo de julho. Ainda fora de casa contra o Orlando City, outro time da Flórida. Era o primeiro jogo do clássico. E o Inter Miami também saiu na frente. Mas de novo tomou a virada e perdeu. Pois é, ainda estavam na esperança de ter a primeira vitória. Mas ela demorou para chegar. Na partida seguinte, contra o Philadelphia Union, perderam de 2 a 1 e na outra perderam pro Nova York também. 5 derrotas nos 5 primeiros jogos. Será que o time do Beckham seria um fracasso? E até ali, nenhum jogo tinha sido em casa. Até que no dia 22 de agosto de 2020, o Miami finalmente foi jogar uma partida no seu estádio Drive Pink contra o Orlando City. E nesse jogo, o Inter Miami foi com tudo. Não queriam outra derrota e deram a vida, marcando 3 gols e venceram por 3 a 2.
2023. Finalmente, mais de 5 meses depois da estreia, conseguiram sua primeira vitória. Aí nessa metade de 2020 fizeram outras contratações e o Inter Miami assinou com seus primeiros astros a nível mundial. Vestindo a camisa 8 chegou o meia da Juventus Blaise Matuidi e o camisa 9 que se tornaria o maior artilheiro do clube, Gonzalo Higuaín. Pois é, o Higuaín assinou com o Inter Miami. Aí com essas contratações o time jogou melhor. Então depois de 23 jogos, ganharam 7 e perderam 13. Pelo menos se classificaram pro mata-mata, mas foram humilhados. Aí tá, pra temporada seguinte, 2021, aquele técnico uruguaio foi trocado por outro, chamado Phil Neville, que tinha treinado a seleção inglesa feminina. Só que na temporada de 2021 também não teve grandes triunfos. No total, em 34 jogos, ganharam 12, empataram 5 e perderam 17, não se classificando pro mata-mata da liga. E na temporada de 2022, já sem Matuidi, mas com Higuaín, o Inter Miami fez sua melhor temporada até então. Em 34 partidas, ganharam 14 e perderam 14, terminando em sexto na conferência. E se tu tá se perguntando o que é conferência, a liga de lá é dividida em dois: Conferência Leste e Oeste, onde os melhores de cada vão pro mata-mata. Aí o Miami foi pra próxima fase no primeiro jogo do mata-mata e iam encarar o New York City num jogo único, mas acabaram tomando 3 gols no segundo tempo e perderam. Foram eliminados, numa partida que também marcou a despedida do Higuaín no clube. Foi a última partida do argentino, que deixava o Miami com 29 gols em 70 jogos. Até que chegamos na temporada de 2023, e nesse ano os caras começaram com o pé esquerdo. No torneio amistoso, perdeu pra ninguém menos que o Vasco por 3-0. Pois é, mas na MLS começaram bem, 2 vitórias seguidas, mas depois entraram numa série de derrotas uma atrás da outra, jogando o Miami pra última colocação da sua conferência e fazendo o técnico Neville ser demitido no dia 1º de junho. Pois é, nessa hora o clube não tava nem um pouco passando por bons momentos, e foi justamente nesse meio de problemas que o Inter Miami se tornou o time mais falado do mundo, porque no começo de junho anunciou de uma forma mais discreta a contratação do atual campeão mundial Lionel Messi. O Miami assinava com um dos maiores jogadores da história, um feito espetacular para um clube tão novo. E para trazer o argentino, de acordo com o jornal Miami Herald, os caras vão pagar aproximadamente 4,1 a 5 milhões de dólares por mês, e o Messi também vai ter uma participação como sócio do clube, com contrato até dezembro de 2025. E sua apresentação oficial foi no dia 16 de julho, na frente do estádio lotado recebendo a camisa 10. Cara, é tão doido que no Instagram, o Inter Miami passou a Inter de Milão em seguidores. Aí né, com ele indo pra lá, ficou mais fácil convencer outras estrelas e contrataram mais craques, como o Sérgio Busquets e o Jordi Alba vindo do Barça, que também vão receber grandes salários. Aí a estreia do Messi aconteceu no dia 22 de julho, quando foram encarar o Cruz Azul do México numa partida de um torneio chamado Copa das Ligas, que reúne os times do México e Estados Unidos. E até ali, o Inter Miami tava 6 partidas sem vencer. Aí no primeiro tempo até abriram o placar, mas no segundo tomaram o empate. Parecia que ia ser mais um jogo sem vencer. Até que no último minuto, o Miami ganha uma falta na entrada da área e quem ia pra bater era o astro Lionel Messi. No seu primeiro jogo, o Messi tinha a chance de dar a vitória pro seu time em casa e faz isso. Messi! Cara, que estreia do Messi! O cara simplesmente mostrou mais ainda que era um gênio e fez todo mundo ficar de boca aberta. Incrível demais! E esse jogo também marcou a estreia do Busquets. E além deles, o Miami quer trazer também ainda mais jogadores, como o Iniesta, formando um elenco impressionante. E para mostrar mais ainda ser um gênio, na partida seguinte contra o Atlanta United, o Messi destruiu. Fez 2 gols, deu uma assistência e o Inter Miami venceu por 4-0. Cara, uma vitória que o time não via faz tempo. Foi a maior goleada do Miami desde um amistoso em janeiro de 2022. Esse é o efeito Messi, que loucura! E você lembra que eles iam construir um estádio? Então decidiram passar o projeto para um terreno gigante do lado do aeroporto de Miami. Esse lugar era um campo de golfe, mas o Inter Miami entrou em contato com a prefeitura, alugou o lugar por 99 anos e vai construir muita coisa. O projeto se chama Freedom Park, vai ter um parque arborizado gigante, o maior da cidade, campos de futebol recreativos, várias lojas de varejo, restaurantes, um hotel de 750 quartos e lá vai. Mas mais importante, o estádio, que vai ser muito bonito e tecnológico, comportando 25 mil torcedores. Vai ser muito bonito. O projeto vai girar em volta de $1 bilhão e ser inaugurado em 2025. Então o Inter Miami com certeza tem um futuro brilhante pela frente. Mas e aí, você já acompanhava a MLS antes do Messi? Comenta aí embaixo. Se inscreva no canal se gostou do vídeo e dá uma olhada nos outros que já postei. Se curtiu esse, vai gostar dos outros também. Então beleza? Valeu!
valeu e tchau!